Graça e paz de Cristo Jesus para você. Hoje, mais uma vez, teologia do meu quarto. Continuaremos em 1 Pedro, vai ser algo um pouco intenso, é um texto bem difícil. E já vou falando que eu não gravei outros vídeos porque eu trabalho de madrugada a partir de domingo e eu termino terça de manhã. E fica muito difícil gravar os vídeos porque durante o dia eu tô dormindo. Aí à noite tô mais livre. Abra, por favor, se você tiver a sua Bíblia, em 1 Pedro 3, que fala o seguinte. O texto que eu vou abordar hoje é do 17 ao 22, que diz: Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar do que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Se você já leu esse texto, eu imagino que você deve perguntar: meu Deus, o que significa isso? É um texto um tanto complicado. Por isso que é bom entender o argumento de Pedro durante esse texto. E a gente vai por partes. Talvez demore um pouco mais esse vídeo e talvez eu precisei até fazer mais anotações. Geralmente eu não faço. Mas hoje eu precisei fazer anotações porque era muita coisa. Principalmente porque vamos abordar 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. E geralmente eu gosto de abordar só 2. Só porque é difícil parar no meio desse caso. Então vamos por partes que, né? E começando pela primeira parte aqui que a gente tem: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar do que é bom do que praticando o mal. E, de novo, Pedro, vou pegar minha Bíblia aqui em grego, é pesado. Pedro, ele começa já usando o optativo aqui, como ele usou anteriormente, a gente já tinha visto no verso 14, ele falando sobre uma possibilidade, caso aconteça. Ele não está dizendo que Deus vai necessariamente causar o teu sofrimento, mas ele está dizendo caso aconteça, é permitido. E na verdade, esses últimos versos tem tudo essa ideia de que é Deus que está no controle. E ele fala: se Deus permite e por acaso de você sofrer, é da vontade dele. Se é melhor que sofrais por praticares do que é bom, do que é mal. Era bem comum naquela época, principalmente entre os gregos, essa ideia de que se você tá sofrendo pelo bem, é melhor do que sofrer por fazer o mal. Não era só um pensamento cristão, era um pensamento meio comum de que é melhor você manter a sua dignidade. E aqui Pedro tá falando a mesma coisa, só porque ele fala o porquê, que é diferente do que a cultura geral grega falaria. Ele fala porque também Cristo morreu. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no espírito. E é interessante porque se você olhar para essa frase, você vai pensar assim: mas o que tem a ver isso comigo, né? Porque se Cristo sofreu também, na verdade a palavra é sofreu, que é Páscoa. É a mesma palavra, eles estão usando a mesma palavra que a anterior. É que ela tem duas traduções no português. Aqui eles colocam sofre e depois eles colocam morre. Mas as duas palavras são Páscoa, que quer dizer sofrimento. Então, se Jesus sofreu uma vez por todas pelos nossos pecados, ou morreu pelos nossos pecados, nós também que sofremos, também passaremos pela mesma experiência. É isso que o autor quer dizer. E quando ele usa aqui de que Jesus morreu, Páscoa, né? Jesus sofreu de uma vez por todas pelo nosso pecado. Eu acho mais importante notar a ideia da Páscoa aqui, do sofrimento, que é usado tanto no verso anterior quanto no verso depois. Principalmente porque Cristo
não sofreu só uma única vez no sentido da vida dele aqui na Terra, ele sofreu muito, mas pelos pecados, que é o foco aqui que Pedro está fazendo, ele morreu de uma vez por todas. Ele, digamos, ele perdoou ou comprou-nos pela sua morte, a morte dele na cruz. E aqui ele fala pelos justos, o justo pelo injustos. E nesse caso ele, obviamente, está falando que Jesus, diferente de nós, ele não só sofreu na mão de pecadores, mas ele sofreu por causa dos pecadores e para salvar os pecadores. Então Jesus realmente faz uma obra de redenção, enquanto que o nosso sofrimento é porque nós estamos sofrendo debaixo de ação de pecadores. Eu vou continuar com esse argumento depois, mas só para você diferenciar, o sofrimento de Cristo, ele é superior porque, primeiro, ele sofreu não só na mão de pecadores, ele sofreu por causa de pecadores e ele redimiu-nos porque ele sofreu o justo e ele era justo pelo injusto. E Pedro está fazendo esse paralelo para nós. Se Cristo passou por isso, vocês também vão passar por isso e é bem comum. E ele continua depois falando sobre a questão de para conduzir-vos a Deus. É interessante que esse conduzir-vos a Deus é bem particular de Pedro, não tem outra expressão no Antigo nem no Novo Testamento. No Antigo Testamento era comum falar sobre o sacrifício, sobre também no Novo Testamento a ordenação de alguém, ou até a questão de levar alguém diante de uma corte. Mas a expressão que Pedro está usando nesse grego, ele está falando de conduzir alguém ao rei. E eu acho isso particularmente bonito, de que Cristo sofreu para nos conduzir ao rei. E ele fala que é Deus, né? Conduzir-vos a Deus. E essa expressão é de conduzir-nos ao Deus que é o nosso rei. E eu acho essa expressão maravilhosa. E, bem, continuando aqui o que ele fala, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Eu acho que é aí que nasce a confusão. A partir desse verso 19 até o 22, infelizmente o foco da maioria das pessoas, não digo todas, é de falar onde é que fica esse lugar dos mortos, por que tá aqui, e perde todo o foco da linha de pensamento de Pedro. O que Pedro tá querendo falar? Até porque ela fica um tanto confusa. Ele pregou aos mortos? O que ele falou? Quem são os mortos? Onde é que estão esses mortos? E tem algumas que as pessoas vão pensar, eu vou listar aqui. Quem são esses espíritos em prisão? Alguns pensam que são os do Antigo Testamento, as pessoas que eram... elas seguiam a Deus, elas não entendiam o conceito do céu, mas como elas acreditavam e obedeciam à lei do Antigo Testamento, elas estavam em prisão. Então, depois que elas fossem... depois que Jesus veio, elas seriam redimidas. Então, essa é uma das primeiras expressões. Algumas acham que são as pessoas que morreram na época de Noé, não os que estavam na arca, mas os que estavam fora da arca. Um terceiro pensamento, acho que são os espíritos caídos de Gênesis 3, esperando um julgamento ou para serem chamados à redenção. Então eles estão lá em prisão e Jesus vai lá proclamar. Já ouvi isso também de algumas pessoas acreditarem nisso, de que, então elas estavam lá, Deus foi proclamar e elas puderam ser salvas, que elas não tinham ainda um salvador. Um quarto pensamento são os demônios ou os descendentes do relacionamento entre demônios e filhos dos homens, ou seja, humanos, que está descrito em Gênesis 6, você pode dar uma olhada lá, que também é um texto bastante difícil de interpretar. E Cristo foi por lá para proclamar o seu domínio, ou também seriam anjos caídos, na qual quem foi para proclamá-lo, na verdade, foi Enoque, né, que também é descrito em Gênesis e no livro apócrifo de Enoque. Como é que se fala isso em português? Um side story. Uma história paralela. O livro apócrifo de Enoque não está na nossa Bíblia, mas ela é muito comum na questão... Na época de Jesus e na época da leitura dos judeus no primeiro século.
E o livro de Enoque é usado bastante no livro de Judas, e não só no livro de Judas, mas os atores no Novo Testamento algumas vezes fazem referência ao livro de Enoque, porque ela era bastante difundida naquela época. Voltando ao assunto principal. Então, como é que a gente vai entender esse verso aqui? Quem são os espíritos em prisão? E no verso 20 diz que em outro tempo eles foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual, aos poucos, 8 pessoas foram salvas através da água. Vou focar primeiro no 19. Primeiro, a ideia de espírito sempre no Novo Testamento é um espírito mau, o demoníaco, um espírito angelical, de anjos. Então, essa é a primeira coisa. Então, não está se referindo a pessoas aqui. Aqui, nesse caso, já dá para descartar a primeira hipótese de que seriam as pessoas do Antigo Testamento. Ou as pessoas que morreram na época de Noé. Então, ficaríamos entre 2, 3 e 4, ou 5, né? Então, eu acho que é difícil 5 de ser Enoque que pregou, porque tá especificamente falando sobre Jesus que foi para lá, então não Enoque. Então ficaríamos entre 3 e 4. Ou os espíritos caídos e esperando para serem chamados ao arrependimento, ou eram espíritos caídos onde Jesus foi falar com eles. A questão de proclamar aqui na Bíblia, a palavra proclamar, infelizmente aqui acho que aqui tá escrito pregar, mas a palavra usada para pregação ou proclamação, em geral na Bíblia, ou o significado da palavra tem duas. Ou significa proclamar o evangelho, que é o que a gente geralmente encontra no Novo Testamento, ou ela quer dizer a questão mesmo normal, de proclamação, que acontecia em qualquer lugar secular ou que não fosse em contexto religioso. E nesse caso é bem provável que seja realmente não evangelizar. Jesus não foi lá evangelizar os espíritos caídos. Muito pelo contrário. Aqui o que ele tá falando, e usa bastante a ideia do verso seguinte, é que essas pessoas que estavam lá, mostra que eles eram desobedientes. Começa por aí. Deus teve longanimidade com eles já tiveram um tempo da paciência de Deus e não obedeceram. Isso também é baseado bastante no livro de Apócrifo de Enoque, que mostra um pouco dessa história de Gênesis 6. Então, é bem provável que nesse caso os espíritos em prisão realmente sejam os demônios ou os descendentes de Gênesis 6, ou aquelas pessoas praticamente que estavam vivendo na época de Noé, por isso que ele cita Noé, e que eles foram imprisionados e Jesus foi lá para proclamar, não para evangelizar, de que ele era rei, senhor, e ele triunfou e salvou os seres humanos. E por que é importante essa questão da salvação dos seres humanos, e ele vai continuar aqui com a questão do batismo, é de que eles estavam no contexto, o povo pela qual Pedro estava escrevendo, de sofrimento. E o sofrimento deles era parecido com o sofrimento de Noé. Não era minoria, por isso que ele cita aqui que só 8 pessoas foram salvas. E eles estavam, digamos, em minoria comparado com a maioria de pessoas que eram de pessoas pecadoras ou pessoas entre ações de pessoas que nem eram pessoas, que eram demônios, era uma mistura de raça de humanos com demônios. E Pedro tá querendo falar que naquela época Deus já salvou eles através das águas, representando a ideia de batismo, e o pessoal da época de Pedro também foi salvo. E eles também passaram pelas águas. Não de que a água em si tem um componente mágico, muito pelo contrário, mas de que ele tá falando de um tipo e um antitipo. E esse caso seria Noé como minoria sofrendo lá, e eles, o povo na época ali de Pedro, também sofrendo. Mas continuando. Continuando 21. O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E eu acho isso interessante porque ele tá mostrando bem claro que o batismo não salva. Ele tá falando aqui de uma... Esse batismo, então, o que ele tá falando aqui na questão de remoção de imundícia da carne,
o que ele tá falando, a água não é milagrosa, a água não vai curar, não vai salvar você. Não é batizando nas águas que salva. E ele já tá falando disso até antes, porque ele tá falando de desobediência. Mas essa indagação de uma boa consciência, o que ela significa é quando eu me respondo e correspondo ao chamado de Deus, e nessa correspondência ao chamado de Deus, eu respondo ao batismo, que era uma prática comum na época de fazer perguntas, e hoje a gente ainda tem essa prática de você falar, você aceita Cristo, você se compromete a viver para Cristo, e é isso que ele está falando de uma indagação de uma boa consciência, é de uma pessoa que faz uma aliança com Deus, um comprometimento com Deus, confessando de que ela vai realmente seguir a Deus e comprometendo-se a Deus. E por isso que essa indagação de uma boa consciência para com Deus é realmente o que nós chamaríamos de confissão a Cristo, ou de confessar e de, através desse batismo, realmente aceitar a Cristo. E ela é feita como? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Se eu posso, talvez, concluir, já que eu já estou indo para mais de 15 minutos, o que Pedro está querendo falar nesse texto, e por mais polêmico que pareça ser, é bem simples. Os anjos e as potestades malignas não têm domínio sobre eles. Por mais que Deus lhe permita que aqueles cristãos daquela época e hoje sofram, assim como Cristo sofreu, eles já foram redimidos, assim como Noé, que era a minoria da época, também foi redimido. Eles foram como um tipo de de Noé, em que eles não só eram minoria, eles também passaram pelas águas. E eles também fizeram essa confissão pública de irem ou aderirem a Deus e não ficarem com o mundo ou com os pecadores. E a paciência de Deus já foi dada naquela época, por isso que esses espíritos em prisão Jesus não foi lá para proclamar a salvação para eles, mas sim para falar para eles que ele triunfa. E por isso que ele está à destra do Pai, e isso é um conforto para qualquer cristão em sofrimento, de que eles vão responder o mal com o bem, assim como Cristo fez, porque quem está no domínio de todas as coisas e quem já redimiu tudo é Cristo. Por mais que nosso tempo agora, Deus está tolerando a desobediência, e isso vai ser um tema em 2 Pedro, porque que Cristo não volta, ele está tolerando a desobediência, ele já triunfou sobre os espíritos malignos. Na segunda volta, Cristo vai julgar o mundo. Então, esses anjos caídos, ou esses demônios e os espíritos em prisão, já foram julgados. O segundo julgamento será o dos que não creem em Cristo Jesus. Porque o primeiro julgamento deles, eles também tiveram a paciência de Deus. E isso serve de um aviso para nós. Nós devemos responder à mensagem do Evangelho, nós devemos atentar de que, independente daquilo que estamos passando no sofrimento, por mais que sejamos minoria, Cristo ainda é maioria. E Cristo está acima de todas as coisas. E eu acho que essa palavra é encorajadora tanto para aquela época quanto para nós. Deus abençoe e eu espero que, se você tiver dúvidas, você pode falar comigo e que tenha ficado claro. Deus abençoe.